Nada nessa vida começa grande. Nada na vida começa grande. Se você for olhar para uma montanha, ela começou com pequenas pedras. Se você for olhar um relacionamento, ele começou com pequenos amores, poucos amores, perseverança no amor. E é isso que fez o relacionamento crescer. Se você for olhar para a forma de fazer um arroz, quando a pessoa vai colocando ali o arroz cru, cai umzinho, depois vai cair no monte e os grãos vão crescendo. Assim também é com feijão. Se você for olhar para a tua vida, você era um espermatozoide e você foi tomando forma, você foi ganhando músculo, você foi ganhando osso dentro da barriga da tua mãe, mas antes era somente um espermatozoidezinho. É a partir dessa ideia, a partir dessa visão que eu quero começar esse vídeo, para que você entenda o que é a persistência, o que é a perseverança, o que é desfrutar de algo que você tanto espera e você precisa entender o pouco a pouco. Você precisa entender que o tempo ele vai se encaminhando e se responsabilizando de fazer com que as coisas aconteçam à medida em que você vai entendendo o tempo. E não só entender o tempo pelo tempo, mas você entender que a sua prática diária, o seu crescimento diário, o pouco a pouco é que constrói a robustez daquilo que você tanto sonha, seja a nível espiritual, seja a nível material, seja no nível que você imaginar. Tudo vai acontecer no pouquinho feito sempre. Eu estava olhando algumas notícias nesse Google e ali eu me deparei com um filósofo. Isso nunca aconteceu. Um filósofo chinês chamado Confúcio. Acho que é Confúcio a expressão. E eu achei encantador ele falando sobre a perseverança, falando sobre a persistência, falando como o homem tem a possibilidade de alcançar as coisas assim, entendendo que o pouquinho feito sempre é que leva à performance maior. E aqui não entenda performance como algo que você tem que fazer para você estar bem fisicamente, para você estar bem para as pessoas. É essa construção da vida interior, a construção da mentalidade, a construção de uma vida sólida, de uma vida vivida com sentido, não somente uma vida vivida com sentido na matéria, não só uma vida vivida com sentido em coisas, não somente uma vida vivida com sentido naquilo que passa. Vai ser também, vai, porque as coisas que passam, elas nos envolvem e nós precisamos delas para sobrevivermos nesse tempo que nós estamos vivos, nós estamos existindo. Mas vamos procurar essas camadas profundas. Quando eu me lembro do Viktor Frankl, me remete muito a isso porque ele perseverou num momento de total contrariedade. Ele entendeu a sua existência num momento de muita fragilidade, num momento de inconstância interior, num momento de faltava perspectiva, mas ali houve uma perseverança naquilo que poderia vir e veio. Se ele não perseverasse, se ele se entregasse como muitos se entregaram naquele campo de concentração, ele não iria desenvolver um método, desenvolver uma forma, desenvolver uma visão que chegasse até nós de maneira que
olhando para aquilo que ele conseguiu enxergar num momento frágil da sua existência, ele entendesse que aquilo serviria para muitas pessoas encontrar sentido mesmo em meio às dores e às dificuldades da vida. Quando eu me deparei com essa frase, essas falas desse Confúcio, eu até deixei algumas coisas aqui preparadas, porque ele diz assim: o homem que move uma montanha começa carregando pequenas pedras. Eu comecei o vídeo falando sobre isso, que é a frase dele. Começa como? Aí ele traz de uma maneira enfática alguns pontos. Ele fala: pequenos passos, grandes resultados. Isso a gente às vezes não entende. A gente quer grandes resultados com grandes passos. E aí pulamos as etapas, queimamos as etapas que são necessárias para a construção de uma vida sólida, de uma vida fincada em virtudes, fincada em coisas que podem construir a vida humana. A vida vivida a partir de uma construção sólida, vivenciada pelas virtudes. Para isso, é preciso entender que vai ser com pequenos passos. Quando eu estava pensando em fazer esse vídeo, eu estava me lembrando que a minha esposa, antes de nós nos aproximarmos, quando nós estávamos namorando, ela morava em São Paulo. Quando ela veio se mudar para cá, para o Rio, eu fui junto com meu pai lá buscá-la. E eu me lembro que o carro veio cheio de coisa. O carro veio amalotado de roupa, bolsa, mala. E eu fui observando aquilo e me lembrando, ao preparar esse vídeo, eu me lembrei de que eu fui colocando pouco a pouco o carro. Nós fomos até no carro do meu pai. O carro do meu pai, na época, era um Honda Civic. O carro do meu pai, ele estava totalmente vazio. Eu fui colocando coisas na mala e fui enchendo. Olhei para a mala, já não cabia mais nada. Depois fui para o banco de trás e fui enchendo. Ainda tinha que ter o espaço para ela sentar ali, porque ela foi atrás, eu vinha na frente com meu pai, e no meio das pernas dela, no meio das minhas pernas. E nós fomos colocando as coisas ali. E depois que eu fui olhar para o carro, eu vi, caramba, nós começamos colocando poucas coisas. E olha a dimensão que foi tomando. Tomou o carro inteiro. Mas começamos colocando coisas poucas, pouquinho a pouquinho, bolsinha a bolsinha, mala a mala. Para te dizer que tudo que cresce a partir de pouco a pouco. O seu relacionamento, ele vai crescer a partir de pouco a pouco. O seu crescimento na empresa, ele vai acontecer a partir de pouco a pouco. A sua vida espiritual, ela vai crescer pouco a pouco. Tudo que você quer fazer vai acontecer pouco a pouco. Quando você faz as coisas correndo, primeiro, você pode até adquirir, mas pode não estar preparado para aquilo. Segundo, você pode, no meio do caminho, passar por cima das pessoas ou até utilizar de critérios que são incongruentes com aquilo que você quer experimentar. Se você quer experimentar uma vida completamente saudável, uma vida completamente boa, você não tem que estar atropelando ninguém. E quando você faz as coisas correndo, você corre o risco de fazer isso. E, por terceiro, para que você consiga entender a dimensão do passo a passo para alcançar os grandes resultados, você vai precisar viver resistência. Ou seja, resistir sem desistir, permanecer até acontecer. Vai ter coisas que no meio do caminho você vai precisar olhar e falar assim: eu não vou continuar com isso porque isso aqui não está fazendo bem para mim. Eu não vou continuar com esse relacionamento. Tô namorando, tô noivo, não vou continuar com esse relacionamento que não está me fazendo bem. Não vou continuar nesse trabalho porque esse trabalho não
vai fazer uma ponte para aquilo que eu quero. Aí você vai, não vou continuar com determinadas amizades, não vou continuar em determinados ambientes. Para que você vá entendendo que, para que as coisas aconteçam, elas também elas irão precisar de renúncias, de você deixar coisas para trás. Quando você entende, quando eu entendi também isso, e todas as vezes que eu entendo e preciso perseverar em alguma coisa que me gera essa sensação assim, poxa, tem que perseverar, tem que fazer esforço, tem que ser contínuo, tem que ter consistência, eu olho e falo, é isso que me amadurece. Eu olho para os meus filhos, a educação dos meus filhos, todo dia tem que falar a mesma coisa, todo dia tem que falar, é pouco a pouco, é pouco a pouco, é pouco a pouco. Todo dia tem que brigar para não colocar tela, uma briga interior, que às vezes é mais fácil para mim, para minha esposa, nós deixarmos os nossos filhos na tela, ou deixarmos mais você, pouco a pouco, tem que ir tirando, dar doce para os nossos filhos. Não dá, porque não é saudável, e é difícil você olhar aquilo e falar assim, não, agora não, vocês não vão ficar comendo doce. E pouco a pouco eles vão entendendo. Meu filho mais velho, ele agora tá lendo o rótulo, ele tá procurando dizer assim pra gente, ele diz assim pra gente, não quero coisas que não sejam saudáveis. Por quê? Porque pouco a pouco a gente vai falando, isso é saudável, isso não é, isso constrói a sua saúde, isso destrói a sua saúde. Isso faz bem para você, isso não faz. Tem hora que a gente tem que repetir, e pouco a pouco. É muito mais fácil não ter filhos, é muito mais fácil deixar os filhos agirem pelos impulsos existenciais. Mas, como pais que procuramos tentar dar uma educação que construa um ser humano melhor, a gente tem que pouco a pouco ir trazendo as doses para que os nossos filhos sejam criados de uma maneira que eles consigam, nariz deu uma escorridinha aqui, de uma maneira que eles consigam serem adultos saudáveis. Isso acontece no pouco a pouco. E essa analogia agora que eu estou trazendo aqui, essa comparação, por exemplo, olhar para os nossos filhos que são pequenos e a gente ter que ir falando e falando e falando e falando e falando, é para quê? Para que quando se tornar um adulto, seja um adulto saudável, seja um adulto coerente, seja um adulto que seja responsável, maduro, dê boas respostas, tenha autonomia, tenha capacidade de resolver a sua própria vida. Muitos de nós não aprendemos isso quando éramos pequenos, por quê? Porque os nossos pais, eles saíam para trabalhar e deixavam a gente sozinho, a gente tinha que se virar. Às vezes você é irmão mais velho, tinha que resolver as coisas dos irmãos mais novos. E isso não foi fazendo com que você conseguisse construir a partir de um ensinamento de alguém. E hoje, como adulto, às vezes a gente bate cabeça porque a gente não aprendeu isso. Ninguém parou para nos ensinar isso. Então, quando eu me deparei, ele falando sobre os pequenos passos, sobre não desistir, sobre persistir, sobre esforço contínuo, e tudo isso acontece de pouco a pouco, eu me lembrava lógico, dos ensinamentos de Jesus, que sempre falou aos seus discípulos sobre perseverança, dos ensinamentos de Viktor Frankl, que me traz a possibilidade de perceber como é importante a perseverança, mesmo em minhas contrariedades, ver aquilo que me traz saúde física, emocional, espiritual. Aí eu me deparo com esse filósofo, que é um filósofo até chinês, não é uma coisa que compactua com a minha vida na profundidade, mas às vezes a gente tem que olhar para as coisas que são boas, que as pessoas fazem, falam, e que dá para aplicar na minha vida, e que é aplicável na minha vida dentro daquilo que é congruente com aquilo que eu busco, com o que eu desejo viver. Eu preciso trazer para minha vida, eu preciso trazer aquilo como ensinamento, eu preciso aplicar aquilo, eu preciso fazer com que aquilo me gere uma vida melhor e uma vida bem vivida. Então, dentro desse vídeo, eu trouxe sobre o passo a passo, o pouco a pouco, o persistir, mesmo que em coisas que às vezes, aparentemente, não irão surtir grandes resultados. Mas
Existem situações que trazem aparências de que não serão boas. Principalmente quando você fica baseado ou baseada só no prazer. Não dá para ficar baseado ou baseado só no prazer. Tem coisas que não irão gerar prazer, mas precisa fazer a gente permanecer, porque o gozo vem depois. O gozo vem depois daquela perseverança, daquele tempo que você vai ser como que curado. Curado que eu digo assim, você vai ser trabalhado, você vai ser esmiuçado, mas depois virá o refrigério. Quando vem esse refrigério depois de você passar por esse tempo de labuta, de trabalho, de esforço, você vai saber valorizar aquilo. Muitas pessoas não sabem valorizar o que tem porque não teve o esforço da conquista, não teve o esforço para permanecer, perseverar e ir construindo de pouco a pouco. Olha para tua casa, começou desse jeito que está aí agora, começou com todas essas paredes construídas, não, foi feito um alicerce, desse alicerce teve os materiais que foram se unindo, depois tijolos crescendo, foi emassando e as coisas foram acontecendo pouco a pouco. Então, tudo que você for pensar em desistir, perceba o seguinte: eu estou em construção. A sua vida está em construção. O seu trabalho está em construção. O seu relacionamento está em construção. Tem coisa que não vai ser tão agradável, mas vai precisar de perseverança, vai precisar de persistência, vai precisar de pouco a pouco para que você consiga construir algo forte, algo sólido, algo que não te faça crer, vou precisar voltar atrás porque a construir algo errado. Toda construção, ela precisa desse pouco a pouco, desse ir galgando coisas dia após dia, para que seja de fato algo que você construa de maneira sólida. Um grande abraço para você, espero que esse vídeo possa ter te ajudado e peço a você, se inscreva no canal, deixe o seu like, faz parte da plataforma, mande esse vídeo para mais pessoas, deixe seu comentário